Olá, tudo bom? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre relacionamento entre mãe e filho, ou dificuldades de relacionamento entre mãe e filho, filho e mãe. Eu vou fazer isso um pouco diferente, tem algumas anotações aqui no meu computador, e também vou dar um pouco diferente no sentido de que eu vou falar passo a passo de como que a gente pode atender uma pessoa. E se você é terapeuta ou constelador, você pode se enriquecer com as minhas dicas aqui, ou se você é uma mãe que tem dificuldades com o seu filho, está passando com as dificuldades, você vai poder ter um olhar um pouco mais profundo para o que pode estar gerando, sendo a causa raiz dessa dificuldade. Então, para falar para você sobre como funciona as constelações familiares ou como as constelações familiares podem ajudar as pessoas, eu preciso explicar para você primeiro os níveis das constelações familiares, né? Esse aqui vai ser um vídeo muito profundo, né, com dicas práticas, né? E eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e curtir, porque isso acaba sendo muito importante aqui na divulgação do meu trabalho. Eu faço com muita dedicação, muito amor. Meu canal tem sido meio capenga, ele não consegue atingir o algoritmo, e se você curtir, você vai me ajudar muito. Se você compartilhar, se você se inscrever no canal, você vai me ajudar muito a compartilhar essa mensagem das constelações familiares, que são, na verdade, um caminho para o amor, um caminho para uma vida mais leve, um caminho para uma vida mais amorosa, e eu gostaria muito de contar com a sua ajuda. Então, vamos lá. Toda vez que a gente vai falar de relacionamento, meu celular tocou aqui, toda vez que a gente vai falar de relacionamento entre pai e mãe, deixa eu colocar aqui no silencioso, tá parecendo um podcast, né? Toda vez que a gente vai falar de relacionamento, eu vou falar de relacionamento de mãe e filho, porque na verdade é a minha maior experiência, né? Infelizmente é muito difícil um homem, um pai, chegar para mim, né, fazer uma sessão, pedir uma sessão para falar, olha, o meu relacionamento com meu filho é conturbado, né? O homem não sabe lidar muito bem com as questões, a visão de homem, o que o homem, a função de um homem em relação aos filhos é um pouco diferente, para não falar equivocada, né? Mas a gente está no caminho, um dia, quem sabe, a gente vai chegar lá. Por isso que eu estou pedindo para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos homens que talvez confessaram para você, né, que tem dificuldade, né? Talvez com o seu marido, para ele que ele possa olhar para isso, né? Mas nesse momento aqui eu vou usar esse exemplo de mãe e filho. E por que eu estou falando isso? Porque, ai gente, é tanto hater, tem tanta gente que começa a falar assim, é porque você só fala de mãe, que você é machista, não sei o que lá. Se eu tivesse mais homens pedindo sessão, eu talvez teria outras possibilidades para poder falar, né? Mas no momento, a minha experiência maior, os meus maiores estudos para poder ajudar as pessoas estão relacionados a relacionamento de mãe e filho, né? E para que você possa entender como as constelações familiares, como eu disse anteriormente, elas atuam, a gente vai falar sobre, tá rolando um grilo aqui em casa, não sei se você está ouvindo, tá no final da tarde, talvez você tenha ouvido aí, fica comigo aí mais um pouquinho. O que acontece é que as constelações familiares, elas atuam em 3 níveis, né? A gente tem o nível do ego, o nível da alma e o nível do espírito, né? Então, por que é importante falar isso para você? Porque o primeiro passo, quando você vai atender uma pessoa com terapia sistêmica ou com constelação familiar, é um momento chamado de entrevista, né? Que a gente precisa entender qual que é a questão do cliente, né? Isso também é relacionado às constelações clássicas, né? O Bert Hellinger, ele tinha um caminho um pouco mais profundo de atuar com constelações familiares, nos quais ele não perguntava para o cliente o que se tratava. Eu, nas minhas limitações, eu ainda pergunto para os clientes do que se trata. Eu ainda não tenho essa visão expandida igual o Bert Hellinger para poder convidar uma pessoa para uma constelação familiar e perguntar para ela o que ela gostaria de olhar, né? Então eu ainda atuo, né? E se você está assistindo esse vídeo, você deve talvez entender o que eu estou querendo dizer. É muito importante a gente, enquanto terapeuta, perguntar para o cliente qual que é a questão que ele gostaria de atuar. Bert Hellinger já está em outro nível, Sophie Hellinger já está em outro nível, e eles não perguntam, né? Então, quando a gente pergunta, que é o primeiro passo, do que se trata, o que você gostaria de olhar, o que te incomoda. Uma vez eu estava constelando uma pessoa e perguntei para ela
qual que é o seu sonho, e ela já começou a chorar, né? Porque quando a gente está ali no papel de constelador familiar, a gente entra num campo que na verdade a gente não faz a constelação familiar acontece, e a pergunta acontece, né? Então, quando a gente entra nesse momento de entrevista, a gente vai identificar que se trata de uma constelação de ego, uma constelação de alma, uma constelação de espírito. A constelação de ego, ela é uma constelação que trata muito mais as dores emocionais, ou as dores da máscara que a gente carrega para o mundo, né? Porque tudo aquilo que eu já sofri dor, tudo aquilo que eu tenho medo, eu crio uma máscara para não sofrer mais, E isso chama zona de conforto, né? A nossa zona de conforto é o nosso ego, nossa instrução do ego, que fica tentando nos defender daquilo que ele acha que pode nos matar ou fazer a gente sofrer de novo, né? Então, para que a gente não possa sofrer mais, a gente precisa, o ego ele defende desse sofrimento e não quer que a gente olhe para as nossas questões. Então, qual que é o caminho para uma constelação de ego, né? Que é um dos níveis das constelações familiares, né? O caminho é um incômodo, o caminho é a vergonha, né? E por isso que as constelações familiares têm muitos haters também, por isso que eu tenho muitos haters, por isso que tem gente que não volta para as minhas sessões, por isso que tem gente que também não me indica, tem muita gente que indica, né? Mas também tem gente que não indica, porque se a pessoa está num movimento de dor por causa do ego, ela precisa se sentir, precisa dar uma cutucada nela para esse ego perceber que ele não é rei da pessoa, que o ego não está no controle, né? E aí que é o convite, né? Levar a pessoa para o espírito, para que Deus esteja no controle, o espírito maior esteja no controle, né? Eu sei que eu passei ali pela etapa da alma, mas calma, eu vou chegar lá. Falei, essa aula aqui vai ser esse vídeo aqui vai ser muito profundo, praticamente uma aula, né? Então, quando a pessoa está no movimento do ego, talvez até mesmo ela passe vergonha. E por isso que tem gente que fala que vai a uma constelação familiar e se sente exposta, né? Ela se sente exposta porque se ela dá espaço para essa vergonha, ela consegue entrar num lugar de transformação, né? Integrando a vergonha, o ego percebe que ele não vai morrer e você percebe que você não vai morrer se você passar por essa dor. Meu nariz está coçando aqui. Você vai... Eu não sei que linguagem corporal significa nariz, mas eu tô com rinite. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas ok. Também estava na grama ali fora agora, aí eu acho que está coçando um pouco o meu nariz, eu digo para você, sinto muito se isso está te incomodando, né? Mas vamos lá. Quando uma constelação é do ego, no nível do ego, a pessoa pode se sentir envergonhada. E isso é um caminho das constelações familiares, né? Se você pensar os momentos que você passou mais vergonha na sua vida, foram que você disse algo que você se envergonhou depois, que você explodiu e você se envergonhou depois, que você teve um resultado que você entendeu que é a sua corresponsabilidade, a sua responsabilidade, que você se envergonhou das suas ações depois, você pode ter certeza que na vergonha existe um caminho para transformação. Então, o que acontece com uma mãe que chega aqui numa sessão de constelação familiar para falar finalmente, chegando na questão do vídeo, que ela quer falar sobre relacionamento que ela tem com o filho. Porque a gente precisa entender o que incomoda, né? Geralmente quando a pessoa fala que tem uma questão de relacionamento com o filho, eu coloco numa meditação e aí a pessoa... desculpa, antes, sinto muito. Constelador familiar não fala desculpa, né? Porque a culpa não é de ninguém, a gente fala sinto muito. A gente fala assim, antes a gente precisa entender qualquer questão. Quais são as questões gerais, né, que tem com o filho, que eu entendo, né? E sempre existe espaço para o desconhecido. A questão é, meu filho briga comigo, meu filho não quer saber de nada, meu filho tem 30 anos e não sai de casa, meu filho tem 20 anos e não sai de casa, meu filho tem 17 anos ou 18 anos e não sabe o que ele vai fazer da vida, ou meu filho tem um relacionamento difícil comigo, com acusações e agressões verbais e até mesmo físicas, né? Nesse nível desse tipo de dificuldade, né, a gente precisa entender se o que a mãe está relatando é a verdade antes de mais nada, né? Qual que é a visão do filho? Às vezes o filho está tranquilo, né?
às vezes o filho está passando por um momento de dificuldade, né? E o que ele está passando, como ele olha para a mãe dele, é uma questão que ele precisa olhar, né? Se ele viesse, o filho ou a filha, a uma sessão de constelação familiar, aí era outra coisa. Mas a gente está falando desse lugar, né? Que a mãe olhando para a vida dela, que o filho faz parte, né? E constelação familiar também é um movimento para a gente se distanciar das nossas questões, né? Olhar até mesmo pelo olhar dos outros, né? No sentido de que você se vê, né? Nesse sentido, você olha para você como se você fosse uma outra pessoa, ou se você fosse uma outra pessoa olhando para você, qual a conclusão que você estaria? A constelação familiar é muito, muito profundo, né? E eu tenho certeza que à medida que eu estou falando aqui, alguns insights estão passando aí na sua cabeça. Então, o primeiro passo é essa entrevista, né? Do que se trata a constelação familiar, né? O que você gostaria de olhar? E aí, em seguida, geralmente eu conduzo a pessoa a uma meditação e nesse momento específico, né, o que eu preparei para esse vídeo aqui, é perguntar para a pessoa o que incomoda. Então, eu conduzo a pessoa numa respiração, convido a pessoa a perceber que a atenção dela pode estar direcionada para a percepção do ar entrando e saindo do pulmão, né? Porque às vezes a pessoa chega para uma sessão, para uma constelação, com a mente espalhada, energia espalhada para tudo quanto é lado, e quando ela foca na respiração, ela encontra um caminho de estar mais centrada para que a verdade, né, possa vir à tona, né? E aí eu faço a pergunta, o que incomoda, né? Eu faço a pergunta, já fez essa pergunta, o primeiro passo é o que incomoda. O segundo passo é quem eu desaponto. Nessa questão que eu preparei aqui para esse vídeo é quem eu desaponto. Se o meu filho, eu tenho dificuldades com o meu filho, não importa quais que sejam, em linhas gerais, é que eu falei anteriormente, quem que você desaponta ser o seu filho é assim? Se o seu filho for um perdedor, se o seu filho for um drogado, né, esqueci de falar essa anteriormente, quem que você desaponta? E aí a resposta, em linhas gerais, sempre é eu mesma, eu mesmo, né? E eu vou falar para você que nunca é. Essa resposta nunca é, né? Quando a pessoa fala eu mesmo, não é, né? Então, aí eu continuo, né? E geralmente, assim, né, quando faz a pergunta quem que você desaponta, a pessoa não quer acessar a dor, ela abre os olhos e fala eu mesma, né? Aí eu falo calma, vamos voltar à meditação, aí vai mais uns 5 minutinhos ali, pedindo para a pessoa respirar, prestando atenção, né? Às vezes eu peço para a pessoa respirar, segurar o ar, contar até 5, soltar, né? E aí a pessoa vai prestando atenção na respiração, o ar vai energizando a pessoa vai ficando mais centrada, né? Eu conheço poucas pessoas que meditam todos os dias, né? E geralmente pessoas que estão com uma questão tão difícil quanto essa, que é a questão com os filhos. A gente precisa trazer essa compreensão, essa meditação, né? E aí eu pergunto, né? O que pior pode acontecer com o seu filho, né? O que de pior pode acontecer se seu filho continuar brigando com você, né? O que de pior pode acontecer se seu filho continuar com dúvidas, né? E aí se a pessoa, por exemplo, responde, o que de pior pode acontecer, meu filho nunca mais falar comigo, isso sim pode ser uma constelação de ego, né? Porque a pessoa parte de que o filho sempre vai precisar dela, né? Então, quem precisa de quem nesse movimento? A pessoa precisa do filho ou o filho precisa dela? Ou o que acontece com ela se o filho não precisar dela? E aí percebe como isso é uma dor, né? Que o meu filho não precisa mais de mim, né? E aí nesse movimento, essa constelação que partiu do ego, e se for simplesmente ego, ela pode ir para a alma, que é, a próxima pergunta é, o que você vai fazer se seu filho não precisar mais de você, né? E o convite das constelações é, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer meu melhor, eu vou servir o Espírito de Deus, Espírito como sendo Jesus, como sendo Deus, como sendo compaixão, como sendo amor, como sendo dedicação ao outro, né? Agora que você já cumpriu o seu papel de mãe, o que você vai fazer se seu filho não precisar mais de você? E se a pessoa consegue abrir mão dessa ilusão
de que, ou como que eu posso dizer isso? Dessa percepção de que ela pode ainda ser alguém que apoia a vida em toda a sua plenitude, depois da maternidade, no trabalho que ela oferece. Essa é uma possibilidade muito bonita, né? Então imagina, a pessoa veio com uma questão para uma constelação familiar falando que a vida dela, ela conseguiu entender que a vida dela perde o sentido se o filho dela não precisar mais dela. E aí ela percebe que o mundo, a vida, ainda precisa dela. Então isso é uma constelação muito, muito bonita, né? Então eu vou continuar aqui com as minhas anotações, que eu acho que eu escrevi algumas coisas aqui, mas acho que esse vídeo aqui tomou outro canal, né? Enquanto eu estou olhando, outro caminho, então eu estou olhando aqui, lembra, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal que me ajuda bastante, né? Então, mãe não se preocupa com o filho, porque no fundo existe uma outra preocupação, né? A frase de constelação familiar é: eu nunca estou chateado pelo motivo que eu imagino. Qual que é a preocupação verdadeira, né? Se ela no fundo não está preocupada realmente com o filho, com o que ela está preocupada, né? Ela está com medo do filho abandonar, como eu já disse, ela está com medo de ficar sozinha, ela está com medo de não ser reconhecida, ela está com medo de reconhecer que o pai ou a mãe dela fizeram um bom trabalho, né? Isso é uma coisa bem recorrente também, né? Porque assim, o meu filho não tem direito de me abandonar ou virar a cara para mim, porque eu fui uma baita mãe, muito melhor que a minha mãe. Se eu tivesse tratado o meu filho do jeito que minha mãe me tratou, aí sim ele poderia ter a compreensão ou a conclusão de que ele tem que virar a cara para mim. Então, nesse movimento que um filho, né, e aí é uma constelação um pouquinho mais profunda, que é uma constelação mais de alma até mesmo, porque é a alma que se conecta com o pai e a mãe certo, né? Então, se a mãe precisa do filho, né, para o filho mostrar para a mãe que o pai e a mãe dela não erraram, isso é uma constelação que sim, é uma constelação de alma, porque a gente percebe que esse movimento que o filho está fazendo é um amor cego, porque na verdade ele está abrindo mão da própria felicidade para que a mãe possa integrar os pais. Tá vendo como uma constelação é um negócio profundo, né? Então, quando a mãe consegue honrar os pais dela, o pai e a mãe dela, ela liberta o filho para ele chegar até o amor do espírito, para que ele possa subir o papel dele perante a vida, né? Então, isso é muito, muito legal. Eu acho que tem um vídeo aqui no meu canal sobre amor cego. Não, acho que não tem, nunca falei sobre amor cego, sempre dei as pitadas, mas fica aqui. Eu vou gravar em breve, então se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo legal aí para você. Então, o movimento, né, da mãe reconhecer que o pai e a mãe são certos e que o filho está abrindo mão da própria felicidade para a mãe poder olhar para os pais, porque isso é o fluxo da vida, né? Porque a mãe toma o rio, né? O rio flui, né? Dos avós para a mãe e da mãe para o filho. E se a mãe não olha para os pais, não toma esse fluxo da vida dos pais, o neto não consegue receber o amor dos avós, né? Então isso é bem, bem interessante. E aí a gente pode conduzir uma meditação para a pessoa, né? A constelação familiar sempre é um movimento de uma cirurgia espiritual, sabe? Então eu estou sempre muito cuidadoso em abrir o campo. Às vezes é até mais profundo a gente abrir uma meditação, né? Por isso que eu sou um grande fã dessa primeira etapa, que é a entrevista, né? Porque na entrevista a gente entende qual que é o movimento que a mulher está se colocando, que a mãe está se colocando, e a gente pode fazer uma meditação. Então, primeiro exemplo de meditação. Vamos ver aqui. Tem mais uma questão também, né? Às vezes a mãe ela está com um problema com o filho, e também é uma constelação de alma, porque a mãe rejeita o pai, né? Então ela não consegue perceber que ela só é mãe porque o pai, o marido dela, é o pai que foi escolhido por Deus para o filho nascer, né?
Se você já fez inseminação artificial, o custo é bem lá em cima, né? E esse custo de inseminação artificial, ele não garante nada. A única pessoa, o único ser, a única consciência que pode garantir se uma mulher vai ficar grávida é Deus, no final das contas, né? A inseminação artificial aumenta a probabilidade, mas não traz a efetividade, né? Sempre é uma decisão divina, né? Por quem ou de quem o filho vai nascer, né? Então, se a gente identifica que é isso, que é uma questão com o pai, né? Que ela não gosta do pai, que ela tem questões com o pai, ela se sente rejeitada pelo pai, não o pai dela, o pai do filho, a gente pode fazer uma meditação, de novo, volta na meditação, conduz a pessoa para imaginar que o pai do filho dela está na frente dela. Ela pode dizer, olha, você é o pai certo para o nosso filho. Sem você, eu não seria mãe, né? E é lógico que existem destinos difíceis, abusos, violências e tudo mais, né? Mas para o filho, ele precisa ter a permissão de olhar para o pai dele. E aí é com o filho o que ele vai fazer em relação à história do pai. Se a mãe fica no caminho do pai e o filho, tem até um outro vídeo, esse aqui eu vou colocar aqui, que eu falo que o filho, a mãe que não deixa o filho chegar ao pai é assassino do futuro do filho, porque o filho precisa do pai para encontrar a personalidade dele, ou seja, como ele se comporta perante a vida, né? Precisa da figura do pai ou a figura da ausência do pai, né? Constelação familiar, assiste esse vídeo aqui, e aí você vai ter uma visão, né, sobre isso que eu estou querendo dizer, né? Uma outra meditação que eu também coloco para a pessoa é: imagina o seu pai e sua mãe na sua frente, né? Também depois de alguns minutos de meditação, falando: papai e mamãe, agora eu vejo o custo que vocês tiveram para que eu pudesse crescer e nascer, né? Então, o que eu expliquei aqui é 1%, né? E se você chegou até aqui nesse 1%, vai lá nos comentários e escreve 1%, porque eu vou saber que você chegou até o final, você está se nutrindo desse conhecimento. Então vai lá e escreve 1%, né? Porque 99% da constelação familiar, quando passa por essa entrevista, a gente não identifica que não é nenhuma das questões, ela não está rejeitando os pais, ela não está rejeitando o pai do filho, isso precisa ser colocado no campo, né? Isso precisa ser colocado no campo para que a verdade possa vir à tona. E por isso que eu acho que a constelação, que você faz uma formação de 1 semana, 10 dias, um curso online, não é uma formação séria. A gente precisa, assim como eu compartilho com meus alunos, pelo menos aí um aninho estudando, né? 160 horas, né? A gente faz 10 encontros, né? Então, se você tem um problema de relação com o pai, com a mãe, se você tem um problema de relacionamento com o seu filho, olhe para o relacionamento com seus pais, olhe para o relacionamento com o seu pai, com o pai do seu filho. E se ainda não for isso, aí você pode participar de uma sessão, participar de uma vivência. Muito obrigado, gratidão. A gente se encontra por aí.